Amém, queridos? Muito bom. Eu queria que vocês abrissem as Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Quem tiver com dúvida aí, abra no meio e depois vai caminhando. Aí Salmos, Provérbios e depois Eclesiastes. Queria dizer que depois, após o culto, será oferecido ali no local da cantina alguns produtos para que os irmãos possam adquirir para oferta de missões, tá? Então quem puder lembrar disso também após o culto passar ali na cantina. Eclesiastes capítulo 12, a partir do verso 1, eu vou ler na versão da Bíblia Viva, então vai dar um esclarecimento para vocês. Para quem tem a linguagem de hoje está bem tranquilo, mas para quem tem a linguagem corrigida ou atualizada, talvez esse texto é um pouco confuso, que é a palavra do sábio a respeito da brevidade da vida e do que acontece quando os anos passam e vai chegando então a terceira idade, a velhice, algumas limitações que a gente vai adquirindo no decorrer do tempo. E o sábio começa dizendo assim: lembre-se do seu Criador enquanto você é jovem, antes que venham os dias difíceis e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais alegria de viver. Os seus olhos ficarão tão fracos que não poderão perceber a luz do sol, da lua e das estrelas, e as nuvens voltarão depois da chuva. Os seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer, e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes, aí tem os moedores aí, vão cair e você não poderá mastigar direito. E os seus olhos ficarão cansados e fracos. Você ficará surdo ou quase surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você vai acordar com o barulho dos pássaros, mas não ouvirá direito o moinho moendo e a música tocando. Você terá medo de lugares altos, até o caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas, vai perder um pouco do apetite. Qualquer peso, diz aí gafanhoto, qualquer peso será peso demais. Então você irá para o seu lar eterno, e os pranteadores o seguirão pelas ruas. Sim, lembre-se do seu Criador agora, enquanto você é jovem. Antes que o fio de prata da vida seja cortado, antes que a taça de ouro se quebre, antes que o cântaro se quebre junto à fonte, e a roda se parta junto ao poço. Antes que o pó volte à terra de onde veio, e o Espírito volte a Deus que o deu. Tudo é ilusão, ou tudo não faz sentido em algumas versões. É ilusão, diz o pregador, tudo é ilusão. Mas porque era sábio, o pregador continuou ensinando aquilo que sabia ao povo. Ele reuniu muitos provérbios e ditados. Além de ser sábio, o pregador sabia ensinar. Além de ensinar o que sabia, ele o fazia de modo agradável e verdadeiro. As palavras do homem sábio nos forçam a tomar uma atitude. Elas explicam claramente verdades muito importantes. A coleção dos seus ditos são como pregos bem fixados, vinda do único pastor. Mas, meu filho, cuidado. Há tantas opiniões diferentes que é impossível contar. Você poderia estudar essas opiniões por toda a sua vida e ficar cansado de estudar sem chegar ao fim. Esse verso 12, em algumas versões, está dizendo assim: não há limites para produzir livros. E o estudar dá canseira ao corpo. Isso eu comprovo, estudar muito cansa. Continuando, verso 13. Esta é a minha conclusão final: teme a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Isso é o resumo do que o homem deve fazer, pois Deus vai julgar tudo que foi feito, até aquelas coisas que ninguém conhece, sejam elas boas ou más. Amém? Deus, essa é a Tua palavra lida aos nossos corações nessa noite. Que Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade para falar a cada um de nós, no nome de Jesus, somente para a Tua glória. Amém e amém. Antes de eu começar a pregar,
alguns irmãos já me abordaram e falaram assim: Marcílio, você vai falar sobre amnésia. Já pensou se você esquecer? Não é que eu quase esqueci disso? E eu estou com medo de esquecer que eu ia mencionar que eu ganhei um relógio novinho da juventude, sexta-feira, por ocasião do meu aniversário, foi dia 9, da Priscila foi dia 16, ela pode ficar sem hora, eu não. Então eu ganhei um relógio suíço, show de bola, louvo a Deus pela vida dessa juventude. Foi uma surpresa e uma indireta, tipo assim, termina o culto no horário, entendeu? Eu entendi a mensagem e vamos nos esforçar para que isso seja uma realidade hoje. Esse sábio Salomão, admirado em todo tempo, na sua época, pessoas de longe, o texto vai dizer, e a Bíblia vai dizer que a rainha de Sabá, por exemplo, viajou muito para conhecer a sabedoria de Salomão, porque ela ouviu falar que ele era inteligente demais, tinha discernimento, tinha sabedoria, e ela queria conhecer, e quando ela se apresenta lá, ela percebe que ele era muito mais sábio do que ela ouvia falar. Esse Salomão, ele escreve Eclesiastes com alguns propósitos. A Eugene Peterson vai dizer que esse livro, ele narra a vida como ela é. E por isso, quando a gente lê Eclesiastes, parece que o autor está sendo usando ou sendo paradoxal em algumas ocasiões, ou até parece contraditório. Tem hora que parece que ele está deprimido, desgostoso com a vida, tem hora que ele manda celebrar, tem hora que parece que ele está viajando, parece confuso, mas ele alerta para tudo o que acontece na vida e para aquelas coisas que você acha que são grandes demais, que traria felicidade. De repente ele fala: é tudo vaidade. E ele joga um balde de água fria e ele vai mostrar a vida como ela é, e vai escrever para cada um de nós que é impossível ser feliz ou alcançar a plenitude da vida sem Deus. Ele quase não fala de Deus, só no finalzinho aqui. Ele escreve um tanto de coisa a respeito da sabedoria, a respeito da vida, a respeito da existência, porque agora ele já está idoso e ele pôde fazer uma avaliação de tudo que aconteceu na vida dele. E porque ele está idoso e faz uma avaliação, ele fala com o jovem, para lembrar. E eu amo a expressão do pastor Marcelo e vou repeti-la algumas vezes essa noite. O pastor Marcelo, em quase todo culto de ceia, ou em algumas ocasiões, ele fala assim: é preciso lembrar, porque é muito fácil esquecer. E a gente precisa lembrar. Eu converso com os jovens e quando tem o Enem ou algum vestibular, e como é que você foi? Pastor, eu fui bem, mas eu sabia a questão, mas na hora me deu um branco, eu não lembrei. Porque a gente precisa lembrar daquilo que a gente estudou. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu fui a Belo Horizonte e lembrei da época de seminário, meu primeiro dia, uma prova sobre Bíblia e sobre questões teológicas, para ver se eu podia ser admitido ao seminário, né, para poder estudar. E um colega meu, pastor, que já era professor lá no seminário, na hora que eu entrei na sala, ele colocou a mão no meu ombro e falou assim: Marcílio, que Deus te abençoe e te faça lembrar de tudo que você estudou. Aí eu ri, fiquei feliz, falei assim, amém. Mas eu pensei comigo: Deus, me faz lembrar de coisas que eu não estudei também, senão eu estou perdido. Porque senão eu estou lascado. No primeiro dia eu já vou tomar 0 e vou ser reprovado. Mas Deus me abençoou e eu fiz o seminário e estou aqui pela graça de Deus. A gente precisa aprender a lembrar, precisa lembrar. E o sábio vai dizer assim: lembra dessas coisas enquanto você é jovem. Eu queria dizer não somente a juventude, mas a ideia aqui é assim: lembra hoje de Deus, lembra desse tempo presente, lembra enquanto é oportuno. Isaías 55, verso 6 vai dizer assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, porque haverá um dia que não vai dar tempo de lembrar mais. É preciso lembrar de Deus hoje, porque a gente vive uma vida sempre assim: Deus lembra de mim. Toda semana a gente
nas nossas orações, a gente fica pedindo para Deus lembrar da gente. Isso não é novo. Neemias capítulo 13, verso 14, o próprio Neemias vai dizer: Senhor, lembra de mim das coisas que eu fiz, da reconstrução do templo, das obras que eu realizei em teu nome. Lembra de mim. O salmista no Salmo 25, verso 7 vai dizer: Senhor, lembra dos teus, esquece dos pecados que eu cometi na minha juventude, mas lembra de mim. Tipo, apaga tudo de errado que eu fiz, ficha limpa, mas lembra de mim, eu preciso que o Senhor lembre de mim. Jeremias capítulo 15 também vai dizer assim: Senhor, lembra de mim nesses tempos de tribulação, de dificuldade, lembra de mim. Porque cada um de nós pede para ser lembrado por Deus. O próprio ladrão na cruz, do lado de Jesus, ele vai falar com Jesus assim: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Anota isso aí, Jesus. Quando você chegar lá, lembra de mim. Porque ser lembrado é muito bom. Ser lembrado é muito bom. E a gente está sempre querendo que Deus lembre de nós, sempre querendo que Deus olhe para nós. Há até uma música que diz: olha para mim, né? Eu preciso tanto do teu olhar, olha para mim. E a palavra de Deus, direto, está falando assim: lembra do teu Deus. Lembra do teu Deus dos dias da tua mocidade. Deus vai dizer no Antigo Testamento todo assim: lembra do teu Deus quando entrares na terra que eu te dei. Quando eu tirei você do Egito e você vai para uma terra que mana leite e mel, quando você estiver de boa lá, e comendo do bom e do melhor, e se fartando e divertindo, lembra de mim, porque você corre o risco de esquecer de mim. Deus vai falar isso muitas vezes: lembra de mim, lembra de mim. E o sábio vai dizer assim: lembra do seu Deus. Por que lembrar de Deus? Porque a nossa vida é passageira. E a gente precisa de lembrar de Deus agora. Ele está descrevendo que virão tempos difíceis. E seria muito legal se o tempo difícil viesse só quando a gente ficasse mais idoso. E que a gente falasse assim: eu não tenho alegria de viver. O grande problema é que esses tempos difíceis têm vindo agora. E não tem considerado a idade de ninguém. A gente encontra com jovens com 11 anos de idade, 15 anos de idade, 21 anos de idade, dizendo assim: eu não tenho mais alegria de viver, já estão desgostosos da vida. Não viveram nada e não querem viver mais nada. O Brasil fica em 8º lugar no índice de suicídio mundial. No mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. No Brasil, são mais de 25 por dia. E a maioria, jovens. Em 2012, por exemplo, eu esqueci quantos mil, mas é uma diferença se fosse assim, por exemplo, 112 mil pessoas suicidaram, 11 mil na realidade, 9 mil homens. A gente perde muita gente. A vida é muito rápida. Há uma pesquisa e uma preocupação muito grande com os brasileiros agora, porque o nosso povo está envelhecendo. Os nossos jovens estão morrendo muito rápido. Ou em acidente automobilístico, ou em assassinatos, ou envolvido com drogas e com tantas outras coisas. Ou por causa do suicídio. Por isso que o sábio vai dizer assim: lembra de Deus, porque vem dias difíceis. Lembra de Deus. Lembrar de Deus é como lembrar do Salmo 46, verso 1. O salmista vai dizer assim: que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É lembrar de Isaías 41, 10, que diz assim: olha, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo com a minha destra fiel. É lembrar do Salmo 23, todo, que começa dizendo que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar, e mesmo quando a gente atravessar o vale da sombra da morte, Ele estaria conosco. Nós precisamos lembrar de Deus, porque dias difíceis virão, dias difíceis têm vindo. E às vezes a gente lembra de tanta coisa, mas de ninguém que pode de fato nos dar algum consolo, algum conforto no dia da angústia, no dia difícil. Lembrar, porque é muito fácil esquecer. Irmãos, eu
tinha acabado de formar no seminário e tal. Aí o primeiro retiro da igreja, eu fui num sítio, olhar onde a gente ia fazer o retiro, e a dona do sítio falou: pastor, aproveitar que você está aqui, vamos na casa de fulano de tal e orar por essa mulher, porque ela está acamada, sofreu um acidente e precisa muito da oração. Ela conhece a palavra e está desviada e precisa da oração. Falei, vamos lá. Aí cheguei, assustei com o quadro da mulher, porque ela tinha, imagina um acidente, se foi leve, ela de moto com o esposo dela, naquela estrada do interior, do sítio mesmo, estrada de terra, quando faz uma curva, vem um trator com a pá assim, e bate ali. A mulher tinha tanto pino na perna e tanto parafuso, que eu acho que se tirasse uma foto dela, você colocasse no bolso e tentasse entrar num banco, você seria barrado na porta automática. Era metal demais, era muito parafuso, era praticamente um aparelho ortodôntico na perna, assim, era muito parafuso. E eu falei, gente, e eu tenho parafuso, né, no tornozelo, eu sei que não é fácil. E aquela mulher aflita e pensando assim, será que quando tirar isso aqui, se eu vou voltar a andar? E quando nós tivemos aquele tempo com ela, ela fez a oração junto com a gente e fez aquele voto que a maioria de nós faz: Deus, se o Senhor lembrar de mim, eu vou lembrar do Senhor, e eu volto para a tua casa, e eu vou buscar o Senhor. E de fato isso aconteceu. Nós fizemos o retiro lá, e depois eu liguei: como é que está fulano de tal, Jaqueline? Aí ela falou, o nome da mulher, falou, está bem, está na igreja. No ano seguinte eu liguei para ver se a gente conseguia alocar o sítio de novo. Falei, como é que está fulano de tal? Marcílio. Ela esqueceu o Senhor. Ela já está fora. Ela já sumiu. Não sei por onde anda mais, abandonou a igreja, abandonou todo mundo. Tem 48 anos que eu frequento a igreja, desde do colo dos meus pais. Quanta gente eu já vi. Quantos jovens eu já vi fazendo votos aqui, ajoelhando, chorando, para passar no vestibular, prometendo 1000 coisas, e depois que passa não aparece mais nem uma vez na igreja. Assim como aqueles 9 leprosos, não volta nem para agradecer. Quantos que eu já vi chorando, pais de família, irmãs e irmãos pedindo por uma porta de emprego, e Deus abre a porta de emprego, às vezes na semana seguinte. E quando a gente fala, fulano, você sumiu, ele, não, estou trabalhando, não tem tempo mais de ir à igreja, eu estou cansado demais. Quantos já estiveram entre nós e oraram pela cura de parentes, amigos, irmãos, familiares, e que depois de alcançar a bênção, nunca voltaram para agradecer? E não é porque prometeram para o pastor, não estou nem aí. O problema é que fizeram isso para Deus, e brincaram com Deus. Quantos pediram para Deus abençoar numa viagem, e foram atendidos, e nunca mais voltaram para agradecer, e nem na viagem se lembram de Deus? Quantos sonharam alguma coisa e Deus atendeu o sonho, porque Deus é fantástico? Eu não sei se acontece isso com todo mundo, mas eu tenho ouvido tantos testemunhos, tenho visto tanta coisa de Deus atender sonhos. Ele não atende só as necessidades, mas Ele atende muitos desejos também, e Ele realiza sonhos e as pessoas nunca mais voltam. E alguém pede um carro, pede algum bem material, e Deus abençoa, e a pessoa lembra só daquele bem, e aquele bem passa a ser maior do que Deus na vida da pessoa, aliás, passa a ser o próprio Deus. Quantos pedem por namoradas e namorados, esposas e esposas, e Deus concede, aquele relacionamento passa a ser um empecilho para que a pessoa se lembre de Deus? Quantos, enquanto estavam solteiros, estavam dedicando a vida a Deus, e quando arruma uma namorada ou um namorado, não aparece aqui mais? Eu sei disso, pergunta os jovens da nossa igreja. Cadê? Saíram. Vamos caminhar. Nós precisamos lembrar de Deus. Num culto parece muito fácil lembrar de Deus. Com um coral desse, com um louvor desse, com tudo que aconteceu aqui, é impossível não perceber a presença de Deus. Mas mesmo assim, ainda às vezes acontece. Jesus vai dizer assim, bem profetizou o profeta a vosso respeito: esse povo me honra com os lábios e me adoram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, só fazendo coisas de preceitos humanos. Está escrito isso em Mateus 15, verso 8 e 9, referente a Isaías 29, verso 13. É Deus, é Jesus falando assim: não é assim que funciona, não esqueça de mim, lembra do teu
Criador nos dias da tua mocidade. O verso 13 e o verso 14 desse capítulo que nós lemos vai dizer assim: lembra de Deus, porque Ele vai julgar tudo que foi feito, até aquelas coisas que ninguém conhece, sejam boas ou más. Deus vai julgar tudo. Toda escuta será revelada. Todo telefone grampeado virá. Eu preparei isso antes de soltar os áudios. E fiquei, porque isso é fantástico na Bíblia. Deus não escondeu o pecado dos grandes homens da fé. Você acha que Deus vai te proteger disso, esconder? Cara, uma hora Ele vai permitir que você seja envergonhado. Eu falo isso direto para os meus jovens. Deus não quer punir ninguém. Tipo, não faça isso, não faça aquilo, porque eu não quero que você tenha prazer na vida. Na realidade, Deus está dizendo assim: cuida, porque eu quero que você seja bem sucedido e seja feliz. Deus está querendo só prevenir a gente, cuidar da gente, para que a gente não cometa alguns vacilos e não seja envergonhado, como eu já fui publicamente por causa de um pecado. Ele é um juiz forte e poderoso, que todos nós vamos dar conta a Ele, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, todos nós. No Novo Testamento a gente lê o seguinte: cada um vai dar conta de si mesmo a Deus, não vai ter um outro advogado. Cada um, sabe, aquilo que está no WhatsApp vai ser revelado, no Facebook vai ser revelado, na nossa mente, no nosso coração. E seria muito bom se fosse o Sérgio Moro para julgar a gente, mas não é, cara. É o Supremo, é o juiz que não tem parcialidade, que não tem comprometimento com ninguém. Ele é santo, ele é juiz, ele é poderoso. O sábio está dizendo assim: lembra do teu Criador, porque um dia você vai prestar contas. O capítulo 11, verso 9, o sábio vai dizer assim: ó jovem, curta a vida, alegre seu coração, procura tudo que te faz feliz, arrebenta, aproveita mesmo, enquanto você é jovem. Aí no finalzinho desse mesmo verso 9, capítulo 11, ele diz assim: saiba, porém, você dará conta de tudo isso a Deus. Deus é amor, mas Ele é juiz, Ele é santo. Parece que nós esquecemos disso, parece que a nossa juventude esqueceu disso. A gente tem Deus só como pai, só aquele cara que passa a mão na cabeça e está perdoado, também é assim. Mas Ele é juiz, Ele é santo, Ele é justo, não dá para brincar, não dá para zombar de Deus, não dá para zombar de Deus, não vai ficar nada encoberto, não tenta passar batido, Ele sabe de todas as coisas. Nós precisamos aprender a temer a Deus, porque Deus é um Deus poderoso, um Deus grande. Deus não é Deus desde semana passada, Deus não é Deus quando foi inaugurado esse templo aqui. O Salmo 90 vai dizer que Ele é o nosso refúgio de geração em geração, e vai dizer que antes que os montes fossem formados e que a terra e o mundo fossem criados, Ele é Deus de eternidade a eternidade, desde sempre Ele é Deus. Antes, no Gênesis capítulo 1 vai dizer que antes, quando não tinha nada, não tinha forma, a terra, tudo era vazio, Deus já era Deus. Deus sempre foi Deus, tremendo, maravilhoso. A gente cantou aqui, é o Deus forte, é o Deus que nós cantamos do Salmo 48, que é o nosso Deus é grande, poderoso, tremendo. O sábio vai dizer assim: tema esse Deus, porque Ele é um Deus grande e precisa ser temido e honrado e respeitado. Não dá para brincar com Ele, não dá para brincar com esse Deus. Estou caminhando para o final. Lembrar, porque Ele é o nosso Criador. É assim que começa o verso 12. O sábio vai dizer assim: olha, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque Ele é o teu Criador. Eu estou encantado com o relógio. Aí eu falei que eu ia arrumar um texto só para poder incluir o relógio aqui.
Esse relógio aqui é um relógio suíço e o fundo dele é transparente, então dá para ver a máquina desse relógio. Eu viajei no tempo porque a primeira coisa que eu aprendi como profissão na minha vida foi ser relojoeiro. Aos 13 anos, essa parte eu devia pular porque é o curso do estudante, mas eu quis parar de estudar. Meu pai falou, à toa você não vai ficar. Então eu fui levar marmita para o meu tio, trabalhava na relojaria e ficava lá para aprender a consertar relógio. Meu tio e meu pai me ensinaram então a consertar relógio. E é fantástico como isso funciona. Esses relógios digitais são meio sem graça, mas o relógio mecânico ele é muito massa, muito legal esse mecanismo todo, cada engrenagem, como que tudo funciona. E quando eu estava aprendendo, e sempre que eu montava o relógio, eu fazia a arte da multiplicação, ficava sobrando bastante parafuso, peça, engrenagem, e é claro que não funcionava. E eu ficava assim, gente, quem inventou esse negócio? Até conseguir aprender. Depois que eu casei, eu vendi minha banca, mas até hoje eu tenho minhas ferramentas, minha lupa, e tenho alguns relógios em casa, e ainda tem meu relógio, o mestre, que a gente usava para acertar todos os outros, que era um tissot de bolso. Mauro lembra, Mauro aprendeu também, sabe consertar relógio também. Mas tinha relógio que a gente não conseguia consertar. E eu conhecia outros relojoeiros, e às vezes a gente trocava, falava, leva lá para o fulano, leva para o Anef, para o Luiz, e às vezes eles mandavam para mim também, que tinha coisas que eles não conseguiam consertar. A gente tinha muita dificuldade com alguns modelos, e tentar entender aquilo tudo, mas eu ficava pensando assim, quem criou isso aqui, cara? Quem criou isso aqui não vai ter dificuldade de solucionar esse problema, quem criou isso aqui não vai ter dificuldade de arrumar isso aqui, não vai precisar passar de mão em mão, porque quem criou domina e sabe a função de cada coisa, sabe o lugar de cada parafuso, quem criou sabe disso. O salmista no Salmo 139 vai dizer assim, o Senhor me formou de uma forma tremenda e extraordinária. Quando o meu corpo ainda era informe, ninguém sabia como eu seria, né? E naquela época não tinha ultrassom 3D nem 4D, o salmista ninguém sabia, mas o Senhor já sabia, porque o Senhor me teceu, o Senhor me formou com as próprias mãos, antes que qualquer palavra saísse da minha boca, o Senhor já escreveu, o Senhor sabe da minha vida, o Senhor conhece o meu futuro, o Senhor não tem jeito de eu fugir da face do Senhor, o Senhor preenche os céus e a terra, e o salmista vai dizer, olha que coisa maravilhosa, coisa tremenda o Senhor fez. O Senhor é o meu Criador, o Senhor conhece as aflições da minha alma, o Senhor conhece os desejos no meu coração, o Senhor cuida de mim, o Senhor se importa comigo, porque o Senhor me conhece, o Senhor é o meu Criador. É isso que o sábio Salomão está dizendo assim, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque Ele te conhece. Cara, você está pensando em ficar rico, porque talvez essa seja a grande preocupação do sábio, porque Salomão tinha riqueza. Pensa o cara ter um Audi, tipo da Laimar. Pensa o Salomão, está lá de bem na fita, ter poder, ter influência, mulher demais a conta. Então ele podia escolher, não chamava pelo nome, chamava pelo número. Eu quero ficar hoje com a 632. Aí chamava e vinha. Você pensa bem, não precisa nem decorar o nome da mulher. Hoje, se você erra a data de aniversário ou não, você está morto. Ele chamava pelo número. Salomão vira para a juventude e fala assim, lembra do teu Criador, sabe por quê? Porque no final, o que importa é se você teme a Deus ou não. Porque ter tudo isso que eu tenho, hoje eu sinto que eu não tive sucesso. Estudar é bom demais, se preparar é bom demais. Mas se a gente esquecer de Deus, nos dias difíceis, os dias vão se tornar muito pior. Eu fui para Belo Horizonte semana passada e passei alguns dias com meus pais. Falando nisso, vocês devem estar assistindo aí, não sei qual câmera aqui. Pai, eu te amo. Eu sou apaixonado com meu pai, Mauro sabe disso, todos nós, por causa
desde criança a gente vê a dedicação dele, o amor dele a Deus e tudo. Nessa manhã, enquanto a gente tomava café, ele virou para mim e falou assim: Marcílio, dedica toda a sua vida a Deus. E deu uma pausa. Falei: tá, pai. Meu pai fez 89 anos agora em janeiro e tem Alzheimer. E ele começou assim: tá vendo essa marca aqui? Do lado de cá, na realidade. Quando eu era criança ainda, numa brincadeira na roça, eu tomei uma machadada aqui. E Deus me livrou. Depois, na outra ocasião, correndo no meio do mato, eu me cortei todo e não fui morto ali. Deus me livrou. E ele foi narrando cada livramento que Deus tinha concedido a ele ao longo da sua vida, aqueles que a memória permitia lembrar, e os olhos dele foram enchendo de lágrimas assim, ele foi ficando emocionado, e eu fui ficando meio constrangido, meio sem lugar, mas o recado dele para mim, porque eu estava com esse texto na minha cabeça, é assim: lembra de Deus, cara. Lembra de Deus, porque Ele lembra de você. Deus não se esquece da gente. Lembra de Deus porque Ele se importa com você, porque Ele te ama de verdade. Deus se lembrou de Noé, e por isso Deus acabou com o dilúvio. Em Gênesis capítulo 8 vai dizer assim: Deus se lembrou de Noé, de toda a sua família, e todos que estavam na arca, inclusive dos animais, e fez as águas baixarem. Depois no capítulo 19 ele vai dizer assim: e Deus se lembrou de Abraão, por isso salvou Ló antes de destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E o Salmo 136 vai dizer assim: o Senhor se lembrou do seu povo, de nós, nos tempos da humilhação. Ser lembrado por Deus é a melhor coisa do mundo. Por isso a gente precisa lembrar de Deus, porque Ele não esquece da gente. Há uma história linda, e eu vou encerrar com essa história, uma história linda no Antigo Testamento. Se você procurar na Bíblia, tem muitas expressões: Deus se lembrou. Deus se lembrou da aliança que fez com Abraão, por isso deixou de destruir. Deus se lembrou da aliança que fez com Jacó, por isso deixou de fazer aquilo. Deus se lembrou da aliança, do pacto que fez, por isso deixou. Não é que Deus esquece. Esse termo no Antigo Testamento quer dizer assim: quando Deus se lembrou, quer dizer o seguinte: Deus decidiu agir em favor de. Ele quis abençoar. A história linda que acontece é a história de Ana. 1 Samuel, Ana não tinha filhos, mas a sua companheira, também esposa do seu esposo, a Penina, tinha muitos filhos. E o texto diz que todos os anos eles iam a Siló para adorar o Senhor. E a Penina ficava só assim no ouvido de Ana: você não tem filho, você não tem filho. Ficava zoando e atormentando, e aquilo angustiava a alma dela. E chega lá, Eucana, que era esposo dela, oferece oferta em dobro para Ana, pelo tanto que a amava, dava uma porção para Penina, mais 2 porções em nome de Ana. E esse cara vira para a esposa dele, para Ana, e fala assim: Ana, por que você está chorando tanto? Você nem comer, você quer comer. Não sou eu melhor do que 10 filhos? Ele era um bom esposo, o cara que levava café na cama, o cara que ajudava a lavar a louça, que levava para passear. Em todos os shoppings daquela região ele já tinha levado Ana, passeava para todo lugar e tal, e curtia, e de vez em quando um chocolate, um sorvete, uma flor. Eucana era o cara. E fala assim: eu não sou melhor do que 10 filhos. Ela diz assim: eu quero um filho. Sabe por que ela diz isso? É porque, presta atenção, queridos, tem coisa que, e isso é que o sábio está tentando ensinar. Você vai buscar no mundo todo um tanto de coisa para preencher a angústia do seu coração e o vazio da sua alma, só é encontrado em Deus. Tem hora que você não precisa de coisa, você precisa de um milagre. O milagre é só com o Senhor, amém? E ela se derrama diante do Senhor, derrama sua alma, diz o texto, a ponto do sacerdote achar que ela estava embriagada. Mas ela diz assim: Senhor, se o Senhor se lembrar de mim, se o Senhor não esquecer de mim, se o Senhor lembrar de mim, eu vou dedicar o meu filho ao Senhor. Na sequência do texto, a gente vai ler o seguinte:
que Deus se lembrou de Ana. E ela volta para casa, e ela tem relações com seu esposo, e o texto diz assim: e Deus se lembrou de Ana. E passam-se os dias, e Ana começa a ficar enjoada, e esquisita, e achando ruim do desodorante de Eucana, e Eucana fala: vão ali, e vai na Drogasil, e compra um teste, e faz aquele teste, e Ana fala assim: glória a Deus, amém? Gente, eu contei isso aqui, mas é porque eu não sou mulher, mas você fica imaginando a alegria. Não sei se vocês já tiveram isso. Eu convivi com algumas pessoas assim, que pela medicina não podiam ter filhos, e estava com um lar vazio e querendo ser mãe, e depois de uma oração como essa, Deus atende a pessoa. Ela não aguenta esperar, monta até barriga artificial para antecipar a gravidez, para mostrar para todo mundo assim: Deus se lembrou de mim, amém? Deus se importa comigo, Deus me ama, Deus se lembrou de mim. Por isso eu quero lembrar do meu Deus. Durante 9 meses de gravidez eu faço menção de escrever assim: Deus se lembrou de mim. Samuel é fruto da lembrança de Deus, do cuidado de Deus. Deus não se esquece da gente. Isaías capítulo 49, a partir do verso 14, Deus vai dizer assim: alegre, ó Sião, rejubila, celebra, alegre. Aí o verso 15 diz assim: mas como é que nós vamos fazer isso? Deus esqueceu da gente, Deus não lembra mais de nós. O verso seguinte vai dizer assim: ainda que poderia uma mãe esquecer de um filho que ainda mama? De jeito nenhum. Mas mesmo que ela fosse esquecer do seu filho, eu contudo não vou esquecer de você. E o verso 16 ele diz assim: eu cravei o seu nome nas palmas das minhas mãos, e os seus muros estão diante de mim, amém? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra de Deus hoje, porque a nossa vida é muito curta. Lembra de Deus hoje, porque você vai prestar contas. Lembra de Deus hoje, porque você precisa aprender a temer a Deus. Lembra de Deus hoje, porque Ele nunca, nunca esquece de você. Ele te ama de todo o coração. Vale a pena lembrar de Deus. Vamos colocar de pé e vamos adorar o Senhor com esse cântico. Esse cântico, eu queria muito que fosse a oração de cada um de nós. Esse cântico vai dizer assim: Senhor, que o Senhor seja o meu primeiro pensamento, que seja meu universo, seja tudo o que eu penso, tudo o que ocupa a minha mente, que seja o Senhor, todos os dias da minha vida. Na faculdade eu vou lembrar de Deus, no meu namoro eu vou lembrar de Deus, em casa eu vou lembrar de Deus, no meu trabalho eu vou lembrar de Deus, porque é muito fácil esquecer, e eu preciso me lembrar, porque Deus não se esquece de mim.